O chicote parou no ar. Assim segurou o braço do feitor, com uma força que ninguém imaginava que ela tinha. Naquele momento, todos na fazenda perceberam que algo estava muito errado. O que a patroa escondia sobre aquela escrava? Por que uma mulher da elite arriscaria tudo por alguém que deveria ser apenas mais uma propriedade? Você vai descobrir a verdade por trás dessa proteção secreta. O momento em que o coronel finalmente desconfiou de tudo. E a reviravolta que ninguém esperava quando ele confrontou as duas. Fique até o final, porque o segredo que unia a Sinhá e a escrava vai te deixar sem palavras. Era 1856. A fazenda Santo Antônio ficava no interior de Minas Gerais, uma propriedade enorme de café que se estendia por léguas e léguas. O coronel Augusto Mendes era conhecido em toda a região como um homem de pulso firme, que não aceitava desobediência e tratava seus escravos com a brutalidade típica da época. Ele tinha uma esposa, Dona Isabel, uma mulher elegante, de olhar sereno, que sempre mantinha a postura adequada para uma sinhá de sua posição. Mas por trás daquela fachada de tranquilidade, Dona Isabel guardava um segredo que poderia destruir tudo. Entre os mais de 100 escravos da fazenda, havia uma jovem chamada Benedita. Ela tinha 22 anos, pele escura como ébano, olhos grandes e expressivos. Benedita trabalhava na casa grande, cuidando da limpeza e ajudando na cozinha. O que chamava atenção era o tratamento que a sinhá lhe dispensava. Enquanto os outros escravos apanhavam por qualquer deslize, Benedita parecia intocável. Se quebrava uma louça, Dona Isabel dizia que tinha sido acidente. Se atrasava alguma tarefa, a patroa justificava que havia pedido outra coisa antes. Os outros escravos começaram a perceber. As mucamas sussurravam nos cantos. O feitor, seu Damião, um homem cruel de chicote sempre à mão, também notou. Um dia, Benedita derrubou uma bandeja de prata, com a porcelana fina que tinha vindo de Portugal. O barulho ecoou pela casa grande. Seu Damião apareceu imediatamente, já puxando o chicote do cinto. Dona Isabel estava na sala de costura e desceu as escadas correndo, algo que uma sinhá jamais fazia. Ela se colocou entre o feitor e Benedita, com o peito arfando, os olhos fixos no homem. Seu Damião, pegue a vassoura e limpe isso. Benedita tá com febre, não deveria nem estar trabalhando hoje. O feitor franziu o senho, mas obedeceu. Aquilo era estranho demais. Desde quando uma sinhá se importava se uma escrava tinha febre? As semanas passaram, e a proteção ficou cada vez mais óbvia. Quando Benedita precisava buscar água no poço, Dona Isabel mandava outra escrava no lugar dela. Quando o sol estava muito forte, a patroa insistia que Benedita ficasse dentro da casa, na sombra. Nos domingos, dia em que os escravos tinham algumas horas de descanso, Dona Isabel chamava Benedita para a casa grande, e as duas ficavam trancadas no quarto de costura por horas. Ninguém sabia o que acontecia lá dentro. As outras mucamas tentavam escutar na porta, mas só ouviam vozes baixas, conversas que não conseguiam decifrar. O coronel Augusto Mendes passava muito tempo cuidando das plantações e dos negócios. Ele viajava para a cidade, fechava acordos, comprava mais terras, mas mesmo um homem ocupado, como ele, começou a perceber que algo não estava certo. Voltando de uma viagem, ele encontrou Benedita usando um vestido que parecia bom demais para uma escrava. Não era roupa de sinhá, mas também não era o trapo comum que os escravos vestiam. Era um vestido simples, mas de tecido novo, bem costurado. O coronel parou e olhou para a jovem. Dona Isabel apareceu rapidamente na varanda. Dei esse vestido para ela, Augusto. O dela estava rasgado, e não queria que os visitantes vissem uma escrava mal vestida, servindo na casa grande. Temos que manter as aparências. O coronel aceitou a explicação, mas ficou com aquilo na cabeça. Ele começou a observar mais. Reparou que Benedita comia melhor que os outros escravos. Viu que ela tinha um cobertor de lã no seu canto na senzala, enquanto os outros dormiam em esteiras velhas. Notou que a esposa sempre sabia onde Benedita estava, como se mantivesse um olho constante nela. Uma noite, durante o jantar, o coronel decidiu testar. Isabel, estou pensando em vender alguns escravos. Os preços estão bons e tenho propostas. Aquela Benedita é jovem e forte. Deve render um bom dinheiro. Dona Isabel deixou o garfo cair no prato. O som metálico cortou o silêncio. Ela ficou pálida, as mãos tremendo levemente. Não, Augusto. Ela é boa trabalhadora aqui. Treinar outra levaria tempo. É melhor manter as coisas como estão. O coronel estreitou os olhos. Aquela reação foi forte demais. Era apenas uma escrava.
Por que Isabel reagiria assim? Ele começou a desconfiar. Será que a esposa tinha alguma ligação estranha com aquela jovem? Será que Benedita sabia de algum segredo de Dona Isabel e a estava chantageando? Ou pior, será que havia algo mais sinistro acontecendo? O coronel decidiu investigar. Ele instruiu seu Damião a observar tudo o que acontecia entre a sinhá e a escrava. Quero saber cada conversa, cada momento em que elas ficam sozinhas. Mas não deixe que percebam que você está vigiando. Seu Damião era bom no que fazia. Ele começou a espionar pelas frestas das portas, a escutar atrás das paredes, a perguntar discretamente para as outras mucamas. O que ele descobriu deixou tudo ainda mais confuso. As conversas entre Dona Isabel e Benedita não eram de patroa e escrava. Elas conversavam como iguais. A sinhá ensinava Benedita a ler e escrever, algo absolutamente proibido e perigoso. Mais estranho ainda, havia momentos em que Dona Isabel chorava e Benedita a consolava, segurando suas mãos. O feitor viu também que a sinhá guardava uma pequena caixa de madeira trancada no armário do quarto de costura. E sempre que abria aquela caixa na frente de Benedita, as duas ficavam olhando para algo lá dentro com os olhos marejados. Seu Damião relatou tudo ao coronel. Augusto Mendes ficou furioso. Aquilo era inaceitável. Uma sinhá ensinando uma escrava a ler, tratando uma propriedade como se fosse da família, chorando junto com ela. Algo muito errado estava acontecendo. E ele ia descobrir o quê? Numa tarde de quinta-feira, o coronel fingiu que ia viajar para a cidade. Ele saiu a cavalo pela estrada, mas depois de alguns quilômetros, deu a volta e voltou escondido pela mata. Deixou o cavalo amarrado longe da casa e se aproximou a pé. Era o dia em que Dona Isabel sempre chamava Benedita para o quarto de costura. O coronel subiu as escadas com cuidado, evitando os degraus que rangiam. A porta do quarto de costura estava entreaberta. Ele se posicionou ao lado, onde podia ouvir tudo. A voz de Dona Isabel chegou até ele, embargada. Você está cada dia mais parecida com ela, Benedita. Os mesmos olhos, o mesmo jeito de sorrir. Às vezes quando olho para você, é como se ela estivesse aqui. A voz de Benedita respondeu, também emocionada. A senhora fala muito dela. Devia ter sido uma pessoa maravilhosa. Dona Isabel soluçou. Era a coisa mais preciosa que eu tinha nesse mundo. E me arrancaram dela. O coronel franziu a testa. Do que elas estavam falando? Quem era essa pessoa? Ele continuou escutando. A sinhá continuou. Quando você chegou aqui, naquela leva de escravos que meu marido comprou do traficante, eu olhei para você e meu coração quase parou. Você tinha 14 anos. A mesma idade que ela teria. E seus olhos, Benedita, seus olhos são idênticos. Houve um silêncio. Então Benedita perguntou, hesitante, a senhora acha que ela está bem, onde quer que esteja? Dona Isabel respondeu com voz firme, apesar das lágrimas. Eu rezo todos os dias para que Deus a esteja protegendo. É a única coisa que posso fazer. O coronel estava cada vez mais confuso. Ele arriscou olhar pela fresta da porta. Viu Dona Isabel abrir a tal caixa de madeira. De dentro, ela tirou um pequeno pedaço de tecido bordado, e o que parecia ser uma mecha de cabelo amarrada com uma fita. Benedita olhava tudo com reverência. Foi a última coisa que sobrou dela, a sinhá disse. Este bordado ela estava fazendo. Tinha apenas 7 anos e já bordava tão bem. O cabelo eu cortei antes de tudo acontecer. Augusto Mendes sentiu um aperto no peito. Ele sabia do que a esposa estava falando. A filha que eles tiveram. A única filha. Mas aquilo tinha sido há muitos anos. O que isso tinha a ver com Benedita? Dona Isabel continuou falando, e finalmente, a verdade começou a emergir. Você sabe que eu tive uma filha, Benedita. Não sei se as outras escravas comentaram. Seu nome era Ana Clara. Ela nasceu aqui na fazenda, em 1837. Era uma menina linda, cheia de vida. Benedita assentiu e o ouvi falar. Dizem que ela desapareceu. A voz de Dona Isabel ficou dura, amarga. Não desapareceu. Foi levada. Quando Ana Clara tinha 7 anos, eu estava muito doente, com febre alta, delirando. Meu marido tinha viajado para o Rio de Janeiro para resolver negócios. Eu fiquei aqui acamada, e Ana Clara estava sendo cuidada pelas mucamas. Então chegou um homem. O coronel sentiu o sangue gelar. Ele lembrava daquela época, lembrava da viagem ao Rio de Janeiro, lembrava de ter voltado e encontrado a esposa destruída, a filha sumida. Dona Isabel continuou a história que ele nunca tinha ouvido por completo. O homem era um traficante de escravos, mas também fazia outro tipo de negócio sujo. Ele roubava crianças, principalmente meninas, e vendia para famílias ricas que não conseguiam ter filhos. Ou pior,
Ele entrou na fazenda dizendo que vinha entregar uma carta do meu marido. As mucamas deixaram. Quando dei por mim, já era tarde. Ana Clara tinha sumido. O homem tinha fugido com ela. Benedita ficou em silêncio, absorvendo a dor daquela história. Dona Isabel limpou as lágrimas. Quando Augusto voltou, e eu contei tudo, ele mandou homens procurarem por toda a província. Ofereceu recompensa, mas nunca encontramos. É como se ela tivesse sido engolida pela terra. Eu enlouqueci de dor, Benedita. Passei anos sem conseguir sair da cama. Eu implorava a Deus todos os dias, pedindo que me mostrasse onde estava minha filha, que me desse algum sinal de que ela estava viva e bem. O coronel cerrou os punhos. Aqueles tinham sido os anos mais difíceis do casamento. Isabel tinha se tornado uma sombra de si mesma. Então a sinhá olhou para Benedita com uma intensidade que o coronel conseguiu ver mesmo da fresta da porta. E então você chegou, 8 anos depois, quando olhei para você naquele dia, descendo da carroça com os outros escravos, foi como se Deus tivesse respondido minhas presas. Você tinha a idade que Ana Clara teria. Você tinha os mesmos olhos dela, Benedita, aqueles olhos grandes e expressivos, a mesma estrutura do rosto. Eu sei que pode parecer loucura, mas quando olho para você, vejo minha filha, e não consigo evitar. Não consigo trotelar, como trato os outros. Você se tornou a resposta de Deus para minha dor. Benedita pegou na mão da sinhá. A senhora não é louca. A senhora é a única pessoa nessa fazenda que me trata como gente, que me ensinou a ler, a escrever, que me deu dignidade. Eu não sei quem foram meus pais, sinhá. Fui arrancada da minha terra na África quando era muito pequena. Não tenho memória deles. Mas se eu pudesse escolher uma mãe, escolheria a senhora. Dona Isabel abraçou Benedita, e as duas ficaram assim corando juntas. O coronel Augusto Mendes se afastou da porta, o coração apertado. Ele desceu as escadas em silêncio, e saiu da casa. Montou no cavalo e cavalgou sem rumo por horas. A verdade que ele descobriu não era a que esperava. Não havia traição, não havia chantagem. Havia dor. Havia uma mãe que tinha perdido sua filha, e que encontrou em uma escrava um pedaço do que tinha perdido. Havia uma mulher escravizada que encontrou em uma sinhá o amor maternal que nunca teve. O coronel pensou em toda a crueldade que tinha visto e praticado ao longo dos anos. Pensou em quantas famílias escravas ele tinha separado, vendendo maridos para um lado, esposas para outro, arrancando crianças dos braços das mães. E agora a dor que Isabel sentia por ter perdido Ana Clara era a mesma dor que ele tinha causado em dezenas, talvez centenas de mulheres africanas e seus descendentes. Ele voltou para a fazenda já de noite. Entrou pela porta da frente e encontrou Isabel na sala, bordando. Ela levantou os olhos, surpresa de vê-lo. Pensei que você só voltaria amanhã. O coronel tirou o chapéu e sentou na poltrona em frente a ela. Isabel, precisamos conversar sobre Benedita. A sinhá ficou tensa, as mãos pararam de bordar. Do que você está falando? Ele suspirou. Eu sei da proteção que você dá a ela. Eu sei que você a trata diferente dos outros. E hoje descobri o porquê. Dona Isabel empalideceu. Você nos espionou. O coronel não negou. Espiei. E eu vi tudo. Sobre Ana Clara, sobre o que aconteceu, sobre por que Benedita é especial para você. Isabel se levantou, defensiva. E o que você vai fazer? Vai me proibir de trotelar com decência? Vai vendê-la para me castigar por ter sentimentos? Augusto Mendes balançou a cabeça. Não vou fazer nada disso. Isabel ficou surpresa. Ele olhou para as próprias mãos, calejadas de anos trabalhando na lavoura e nos negócios. Eu passei a vida construindo essa fazenda. Comprei escravos. Vendi escravos. Tratei pessoas como se fossem gado. E nunca parei para pensar no que isso significava. Até hoje, quando ouvi você falar sobre a dor de perder Ana Clara, e percebi que é a mesma dor que causei em inúmeras mães africanas. Isabel sentou novamente, agora com os olhos marejados. Você está dizendo que vai libertar os escravos? O coronel deu uma risada amarga. Não sou tão nobre assim, Isabel. Essa fazenda depende do trabalho deles. Se eu libertar todos, vou à falência em meses. Mas Benedita, essa eu posso libertar. Vou dar a carta de alforria dela. Ela pode ficar trabalhando aqui se quiser, mas como pessoa livre, recebendo pagamento. E você pode continuar tratando ela da forma que quiser. Dona Isabel não acreditou no que estava ouvindo. Augusto, você está falando sério? Ele assentiu. Estou. Considere um pedido de desculpas tardio por não ter protegido Ana Clara naquele dia.
por não ter estado aqui quando você precisava. A notícia da libertação de Benedita correu pela fazenda como fogo em palha seca. As reações foram variadas. Alguns escravos ficaram felizes por ela, outros ficaram com inveja. Seu Damião ficou confuso, sem entender por que o coronel faria uma coisa dessas. Mas ninguém ousou questionar abertamente a decisão do patrão. Benedita, quando recebeu a carta de alforria das mãos do coronel, caiu de joelhos e chorou. Ela beijou as mãos de Dona Isabel e agradeceu a Deus pela misericórdia. Assim a abraçou e disse que agora elas eram livres para ter a relação que quisessem, sem precisar esconder. Mas a história não terminou ali. 3 meses depois da libertação de Benedita, chegou à fazenda um padre vindo da cidade. Ele trazia notícias sobre uma mulher que estava procurando suas origens. Dona Isabel e o coronel receberam o padre na sala. Ele explicou que uma jovem senhora, casada com um comerciante próspero, tinha descoberto recentemente que havia sido sequestrada quando criança. Ela tinha memórias fragmentadas de uma fazenda, de uma mãe doente, de um homem que a levou embora. O padre fez uma pausa. Ela está na cidade agora e pediu que eu viesse até aqui verificar se vocês são os pais que ela procura. Dona Isabel ficou em choque. Isso é possível? Depois de tantos anos, o padre assentiu. Ela se lembra do nome. Ana Clara, dizia que era esse o nome que a mãe a chamava. Lembra que havia uma grande fazenda de café, muitos escravos, e que o pai viajava muito. Lembra de detalhes da casa grande, do jardim com roseiras. O coronel e Isabel se entreolharam. O coração de Isabel disparou. Onde ela está? Quero vê-la agora. O padre levantou a mão. Há algo mais que precisam saber. O homem que a sequestrou a vendeu para uma família no Rio de Janeiro que não podia ter filhos. Eles a criaram como se fosse filha legítima deles. Trataram bem dela, deram educação, cuidados. Ela cresceu sem saber que tinha sido roubada. Só descobriu a verdade quando os pais adotivos ficaram no leito de morte e confessaram. A história tomou um rumo que ninguém esperava. Alguns dias depois, Ana Clara chegou à fazenda Santo Antônio. Ela tinha 24 anos, era uma mulher elegante, bem vestida, educada. Quando Dona Isabel a viu descendo da carruagem, ela desmaiou. O coronel segurou a esposa. Quando Isabel voltou a si, ela olhou fixamente para a jovem. Os olhos eram os mesmos. O rosto era o de uma mulher adulta, mas as feições eram inconfundíveis. Era sua filha. Ana Clara também chorou. Ela correu para os braços da mãe, e as duas ficaram abraçadas no meio do jardim por longos minutos. Benedita assistiu a tudo de longe, da varanda da casa grande. Ela sorriu através das lágrimas. Finalmente Dona Isabel tinha sua filha de volta. O que ela não esperava era o que aconteceu em seguida. Ana Clara, depois de se reunir com os pais e contar toda a sua história, pediu para conhecer a fazenda. Dona Isabel fez questão de apresentar a Benedita. Esta é Benedita, minha querida. Ela foi quem me manteve viva todos esses anos depois que você sumiu. Ana Clara olhou para Benedita e imediatamente ficou impressionada com a semelhança. Meu Deus, ela parece comigo. Isabel assentiu. Foi por isso que me apeguei a ela. Quando você sumiu, eu implorei a Deus por um sinal. Benedita foi esse sinal. Ana Clara pegou nas mãos de Benedita. Então você cuidou da minha mãe quando eu não pude. Eu te agradeço do fundo do meu coração. Benedita ficou sem palavras. A moça da casa grande estava agradecendo a ela, uma ex-escrava. Ana Clara olhou para os pais. Eu quero fazer algo por Benedita. Vocês já deram a liberdade dela, mas eu quero mais. Quero que ela tenha oportunidades. Quero ajudá-la a construir uma vida digna. O coronel e Isabel concordaram. Durante as semanas seguintes, Ana Clara passou muito tempo com Benedita, ensinando-lhe tudo o que sabia sobre etiqueta, sobre como se portar na sociedade, sobre negócios. Aqui é um bom momento para você me contar nos comentários o que está achando dessa história. Você acha que a proteção da Sinhá estava certa, ou ela deveria ter libertado Benedita desde o início? Escreva sua opinião aqui embaixo. A presença de Ana Clara na fazenda mudou muita coisa. Ela era uma mulher de opiniões fortes, influenciada pelas ideias abolicionistas que circulavam no Rio de Janeiro. Ela conversou longamente com o pai. Pai, eu sei que a fazenda depende do trabalho escravo. Mas isso não pode continuar para sempre. A escravidão vai acabar. É questão de tempo. Você precisa se preparar para isso. O coronel Augusto Mendes, que tinha passado a vida defendendo a escravidão como necessária, começou a questionar suas próprias crenças. A filha que tinha recuperado
estava mostrando um caminho diferente. Com o incentivo de Ana Clara, o coronel começou a fazer mudanças. Primeiro, proibiu os castigos físicos na fazenda. Seu Damião foi dispensado e substituído por um capataz que usava métodos menos violentos. Depois, o coronel começou a permitir que os escravos cultivassem suas próprias roças e vendessem o excedente, guardando o dinheiro para eventualmente comprar suas próprias alforrias. Não foi uma transformação completa, mas foi um começo, e tudo começou porque Dona Isabel tinha visto em Benedita a filha que tinha perdido. Benedita, agora livre com a tutela de Ana Clara, começou a aprender um ofício. Ela se revelou talentosa na costura e no bordado. Ana Clara financiou a abertura de uma pequena oficina na cidade, onde Benedita começou a trabalhar fazendo vestidos e roupas de cama para as famílias ricas da região. Aos poucos, Benedita construiu sua independência financeira. Ela nunca esqueceu de onde veio. Sempre que podia, ela ajudava outros escravos libertos, ensinando-lhes ofícios, dando-lhes oportunidades. Dona Isabel e Benedita mantiveram um vínculo forte até o fim de suas vidas. A Sinhá sempre dizia que Deus tinha colocado Benedita em seu caminho por um motivo. Primeiro, para consolá-la na dor da perda. Depois, para ensiná-la que o amor não conhece barreiras de cor ou condição social. E por fim, para prepará-la para o reencontro com Ana Clara, mostrando que a esperança e a fé valem a pena. Benedita, por sua vez, sempre considerou Dona Isabel como a mãe que nunca teve. Ela dizia que a Sinhá tinha visto nela não uma propriedade, mas uma alma, uma pessoa digna de amor e proteção. A história se espalhou pela região. Muitos criticaram o coronel e Dona Isabel por tratarem uma ex-escrava com tanta consideração. Diziam que eles estavam sendo fracos, que estavam dando mau exemplo. Mas outros começaram a questionar se uma escrava podia se tornar uma mulher livre, próspera e respeitável. O que isso dizia sobre o sistema todo? Se Benedita tinha a mesma capacidade de aprender, de trabalhar, de sentir que qualquer pessoa livre, por que mantê-la escraviçada? Essas perguntas incômodas começaram a circular, plantando sementes de mudança. Anos se passaram. Ana Clara teve filhos e os levava regularmente para visitar os avós na fazenda. As crianças chamavam Benedita de tia e brincavam com ela sem qualquer noção das diferenças sociais que tinham existido no passado. Para aquelas crianças, tia Benedita era simplesmente parte da família. Alguém que a avó amava e que sempre estava presente nas reuniões familiares. O coronel Augusto Mendes viveu para ver o início do fim da escravidão no Brasil. A Lei do Ventre Livre foi aprovada em 1871, libertando os filhos de escravas nascidos a partir daquela data. Ele estava velho e cansado, mas teve que admitir que Ana Clara tinha razão. O mundo estava mudando. Dona Isabel faleceu em 1878, aos 65 anos. Benedita estava ao lado dela nos últimos momentos. A Sinhá segurou a mão da mulher que tinha sido como uma filha para ela e sussurrou: "Obrigada por ter salvado minha vida, Benedita. Quando eu achei que tinha perdido tudo, você me deu um motivo para continuar." Benedita chorou. "Eu que agradeço, Sinhá. A senhora me deu dignidade quando ninguém mais daria. Me ensinou que eu valia alguma coisa. Me mostrou o amor de Deus." Dona Isabel sorriu e fechou os olhos pela última vez. No testamento, ela deixou uma quantia considerável de dinheiro para Benedita, garantindo que ela tivesse segurança financeira pelo resto da vida. O coronel Augusto Mendes morreu 2 anos depois, em 1880. Antes de morrer, ele libertou mais 15 escravos, os mais velhos e doentes, que dificilmente conseguiriam se sustentar sozinhos. Ele deixou instruções para que fossem cuidados e que recebessem pequenas pensões. Não foi um gesto grandioso de abolição completa, mas foi mais do que a maioria dos senhores de escravos fazia na época. Ana Clara herdou a fazenda, e nos anos seguintes, implementou mudanças graduais. Quando a Lei Áurea finalmente foi assinada em 1888, libertando todos os escravos do Brasil, a Fazenda Santo Antônio já estava preparada. Ana Clara tinha transformado o sistema, oferecendo contratos de trabalho aos ex-escravos, pagando salários justos, construindo moradias decentes. Benedita viveu até 1910, chegando aos 76 anos. Ela morreu como uma mulher respeitada na comunidade, proprietária de uma próspera oficina de costura, que empregava várias mulheres, todas elas ex-escraves ou descendentes de escravos. Ela nunca se casou, nunca teve filhos próprios, mas tinha dezenas de afilhados, jovens a quem ela ensinava ofícios e dava oportunidades. No velório de Benedita,
Ana Clara fez questão de discursar. Ela falou sobre como aquela mulher tinha salvado sua mãe da loucura e do desespero. Falou sobre como Benedita tinha sido instrumento de Deus para manter viva a esperança até que a família fosse reunida. E falou sobre como Benedita tinha provado que todo ser humano, independente da cor da pele ou da origem, merece dignidade, respeito e amor. A história da sinhá que protegia a escrava em segredo se tornou lenda na região. As pessoas contavam para os filhos e netos, como exemplo de que mesmo nos tempos mais sombrios, a compaixão e o amor podem florescer. Alguns detalhes foram exagerados ao longo do tempo, outros foram esquecidos, mas a essência permaneceu. Uma mãe que tinha perdido sua filha encontrou consolo em uma jovem escrava que lembrava a menina roubada. E essa proteção, inicialmente motivada pela dor e pela semelhança física, transformou-se em amor verdadeiro, em respeito mútuo, em uma relação que desafiou todas as convenções sociais da época. O segredo que Dona Isabel guardava não era algo sujo ou vergonhoso. Era um segredo nascido da dor, da perda, da necessidade humana de se conectar com outro ser. Quando o coronel finalmente descobriu a verdade, ele não encontrou traição ou escândalo. Encontrou uma mulher destruída pela perda de uma filha tentando sobreviver da única forma que podia. Vendo naquela jovem escrava um pedaço do que tinha perdido, e ao invés de punir ou repreender, ele escolheu compreender. Escolheu ver a humanidade em Benedita, algo que tinha se recusado a ver em centenas de outros escravos ao longo de sua vida. O que torna essa história ainda mais impressionante é que ela não é única. Há registros históricos de situações semelhantes em diferentes fazendas pelo Brasil. Mulheres da elite, que por diversos motivos protegiam determinados escravos, criavam vínculos afetivos que desafiavam a lógica cruel do sistema escravista. Algumas vezes eram mães que tinham perdido filhos e se apegavam a crianças escravas. Outras vezes eram mulheres solitárias que encontravam companhia nas mucamas. E havia casos de sinhás que simplesmente não conseguiam sustentar a desumanização completa, que viam pessoas onde deveriam ver propriedades. Mas a história de Dona Isabel e Benedita tem elementos particulares que a destacam. Primeiro, a semelhança física entre a escrava e a filha perdida, que serviu como gatilho inicial para a proteção. Segundo, a intensidade do vínculo que se formou, a ponto de Isabel arriscar a reputação e enfrentar o marido para proteger Benedita. Terceiro, a reviravolta dramática do reencontro com Ana Clara, que validou de certa forma toda a dor e esperança que Isabel tinha depositado em Benedita. E quarto, o impacto que essa relação teve, não apenas nas duas mulheres, mas em toda a estrutura da fazenda, levando a mudanças que beneficiaram outros escravos. A decisão do coronel de libertar Benedita foi crucial. Ele poderia ter reagido com raiva, com ciúmes, com a brutalidade típica de um senhor de escravos que se sentia desafiado. Mas ele escolheu um caminho diferente. Parte disso foi compreensão genuína da dor da esposa. Parte foi consciência culpada ao perceber que tinha causado em outras mães a mesma dor que Isabel sentia. E parte foi reconhecimento de que Benedita era de fato uma pessoa, não uma coisa. Essa libertação foi o primeiro passo de uma jornada lenta de transformação pessoal para o coronel, que culminou com outras alforrias antes de sua morte. Ana Clara funcionou como catalisadora de mudanças ainda maiores. Tendo sido criada longe do ambiente escravista da fazenda, ela tinha uma perspectiva diferente. Ela via a escravidão não como algo natural ou necessário, mas como uma injustiça que precisava ser corrigida. E ela usou sua influência sobre os pais para promover mudanças graduais mais significativas. Se ela não tivesse sido encontrada, é possível que a proteção de Benedita continuasse sendo um segredo guardado, sem impactar mais ninguém. Mas o reencontro familiar abriu portas para transformações maiores. Benedita, por sua vez, não foi uma vítima passiva. Ela aproveitou cada oportunidade que lhe foi dada. Aprendeu a ler e escrever com sofreguidão. Absorveu os ensinamentos de Ana Clara. Trabalhou duro para construir seu negócio. E quando teve condições, retribuiu ajudando outros que estavam na situação em que ela esteve. Ela transformou a proteção que recebeu em plataforma para elevar outras pessoas. Sua história não foi apenas de sobrevivência, mas de superação e generosidade. É importante não romantizar demais essa história. Benedita foi libertada, mas outros 100 escravos continuaram na fazenda Santo Antônio. As mudanças que o coronel implementou foram limitadas e tardias. Ana Clara melhorou as condições,
mas não libertou todos imediatamente. O sistema escravista continuou operando, causando sofrimento a milhões de pessoas, até que finalmente foi abolido por lei. A história de Benedita é excepcional, justamente porque é uma exceção. Para cada Benedita que foi protegida e libertada, havia milhares de homens, mulheres e crianças que continuavam sendo tratados como propriedade, sendo açoitados, sendo vendidos, sendo destruídos pelo sistema. Mas mesmo reconhecendo essas limitações, a história tem valor. Ela mostra que mesmo dentro do sistema mais cruel, havia espaço para conexões humanas genuínas, que o amor materno pode transcender barreiras sociais, que a compaixão pode existir mesmo em corações que foram endurecidos pela cultura da época, e que pequenas mudanças feitas por indivíduos em suas esferas de influência podem plantar sementes para transformações maiores. Então chegamos ao final dessa história. Agora eu quero saber sua opinião. Você acha que o coronel deveria ter feito mais? Será que a história de Ana Clara foi um milagre de Deus respondendo às preces de Dona Isabel? Como você acha que seria sua reação se estivesse no lugar do coronel ao descobrir o segredo da esposa? Deixe seu comentário aqui embaixo e vamos conversar sobre essa história incrível. A sinhá que protegia a escrava em segredo fez isso por amor, por dor, por necessidade humana de conexão. Quando o coronel descobriu a verdade, ele teve que confrontar não apenas o segredo da esposa, mas suas próprias crenças sobre o que significava ser humano. Benedita era apenas uma propriedade, ou era uma pessoa digna de amor e respeito? A resposta a essa pergunta mudou o destino de todos na Fazenda Santo Antônio. E embora a história tenha acontecido há mais de 150 anos, as lições permanecem. O amor pode florescer nos lugares mais improváveis. A compaixão pode existir mesmo nos corações mais endurecidos. E cada pessoa, independente de sua origem ou condição, merece ser vista como humana, com sonhos, dores e direito à dignidade. A proteção que começou em segredo terminou transformando vidas. Dona Isabel encontrou consolo e propósito. Benedita encontrou liberdade e dignidade. O coronel encontrou consciência e, talvez, redenção parcial. Ana Clara recuperou sua família e usou sua posição para fazer o bem. E juntos, sem planejar, sem grandes discursos, apenas vivendo suas verdades e enfrentando suas dores, eles contribuíram para questionar um sistema que parecia inquestionável. Essa é a força das histórias humanas reais. Elas nos lembram que somos todos conectados, que nossas ações importam, e que mesmo nos tempos mais sombrios, a luz da humanidade pode brilhar através das frestas.